Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Diz assim o texto: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Você diz amém, toma o seu lugar de assento. Meus queridos irmãos, eu quero trazer nessa noite uma mensagem bíblica ao seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai esclarecer algumas situações que você está vivendo, talvez não esteja entendendo, ou nem também esteja suportando, ou Deus fale conosco hoje, nos ensinando aquilo que precisamos aprender. A história da pesca maravilhosa e do chamado dos primeiros discípulos é um texto muito conhecido. Porém, a Bíblia Sagrada ela é divinamente inspirada. Todas as vezes que nós vamos ler, nós vamos ter revelações da parte de Deus, e Deus vai falar, com certeza, ao nosso coração. O versículo 1, a Bíblia destaca um lago chamado Lago de Genezaré. Esse lago, que é conhecido como Lago de Genezaré, aparece na Bíblia pela primeira vez em Josué, capítulo 11, versículo 2, e Josué 13, 27. Quando Josué estava repartindo as terras em Israel, quando ele entrou no Jordão com o povo e possuiu a terra prometida, depois de muitas batalhas, muitas conquistas, ele começou a dividir as terras por ordem de Deus para as 12 tribos de Israel. E a tribo de Naftali, que era um dos filhos de Jacó, ela recebe uma terra que ficava mais ou menos a 100 quilômetros de Jerusalém, no norte de Israel. Naquela época não existia Jerusalém. Jerusalém vai se tornar com esse nome no tempo de Davi, mas o nome da cidade chamava Jebus, e essa terra ela é dada para o povo de Naftali. Mas tem uma curiosidade interessante, que quando Josué olha pela primeira vez o lago de Genezaré, ele chama esse lago, na língua hebraica, que é bem interessante isso aqui, de Kinerete, que significa harpa. Quando Josué viu o lago, ele logo calculou que parecia com uma harpa, a harpa que sempre foi usada pelos judeus como instrumento de louvor e adoração a Deus. E Josué entendeu que aquele lago seria de muita utilidade para as gerações futuras. E realmente isso aconteceu. O lago de Genezaré, ele ficou tão famoso que até hoje, quem vai em Israel e vai na região da Galileia, perde tempo se não for no lago de Genezaré. Por que ele ficou famoso? Para os irmãos terem uma ideia, na época que um dos líderes daquela região, chamado Herodes Antipas, que Herodes era um título, não era o nome de um homem, era igual os imperadores dos faraós, eram títulos: imperador Nero, imperador Domiciliano, faraó 1, faraó 2, por aí. E Herodes Antipas, ele estava sobre o domínio, a gestão de um imperador que ele respeitava muito, chamado Tibério César. Era o imperador romano da época. E esse Herodes, querendo agradar o seu líder, diga-se de passagem, ele construiu uma cidade que até hoje existe,
nas margens do lago de Genezaré. E as pessoas que começaram a migrar para morar na cidade que ficava nas margens do lago, a cidade que foi nomeada ou batizada como Tiberíades, começaram agora a chamar o lago de Genezaré de Mar de Tiberíades. Você vai encontrar esses nomes nos 4 evangelhos. Você vai encontrar o lago de Genezaré, você vai encontrar Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. É o mesmo local com nomes diferentes devido a propósitos diferentes. Então agora o lago de Genezaré, ele tem um segundo nome, é chamado de Tiberíades. Até hoje a cidade de Tiberíades, ela subsiste naquela região em frente ao lago. Mas o lago de Genezaré ganhou um outro nome. Ele passou a ser chamado de Mar da Galileia. Por quê, irmãos? Todos os galileus que moravam na região da Galileia, que ficava próximo dali, eram pescadores. Era a fonte de renda daquele povo, era a pescaria. Então eles iam para aquele lugar, por ser um lago com 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura, num deserto, porque na verdade esse lago, ele fica num deserto. E aquilo se tornou um mar de água para eles, e eles começaram a dizer: vamos para o mar da Galileia, e ficou famoso demais com esse nome de Mar da Galileia. Agora tem algumas coisas interessantes que eu descobri estudando a Bíblia sobre esse lago de Genezaré, ou lago da Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Algumas coisas interessantes. Primeiro, foi nesse lago de Genezaré que naquele dia que Jesus está atravessando, mas os discípulos de Jesus dormem na popa do barco, e houve aquele grande maremoto lá, as águas se agitaram devido ao soprar impetuoso dos ventos, e começou o barco entrar em estado de naufrágio. E eles chamam Jesus, Jesus se levanta, acorda e diz: aquieta-te vento e acalma-te mar. Foi no mar da Galileia, no mar calmo da Galileia que isso aconteceu. Outra coisa interessante, segundo a Bíblia, aconteceu no mar da Galileia. Jesus andou sobre as águas neste mar da Galileia. Outra coisa interessante que aconteceu, lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Foi nas margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, que Jesus multiplicou pães e peixes. Agora, eu estou trazendo esse comentário introdutório para você entender aonde é que eu quero chegar com essa mensagem. Aconteceram essas coisas interessantes. Agora, o que aconteceu no lago de Genezaré de interessante, que ficou marcado, e nós somos resultado disso que aconteceu, foi a convenção de Pedro, Tiago, João, André, que se tornaram pescadores de homens. Agora, para Deus chamar esses 4 homens, entenda isso aqui, que tem uma mensagem muito forte aqui. Para Deus chamar Pedro, Tiago, João e André para o seu colégio apostólico, Deus proibiu que naquela noite que aqueles homens saíram para pescar, Deus proibiu os peixes de irem para as redes daqueles pescadores. Irmãos, eu pastoreei uma igreja 1 ano e 11 meses, lá no litoral, em Laguna. Laguna, aquela que é conhecida como a capital histórica, perto de Tubarão, por ali. E eu tinha um diácono na igreja que era pescador, o diácono Hamilton. Às vezes eu ia para a casa dele conversar sobre pescaria. Eu sou zero à esquerda para pescar, eu sou pescador de pesca que pague. Eu vou lá e jogo, se pescar bem eu trago para casa, se não pescar eu também, pelo menos, desestressei do dia. Mas o irmão Hamilton, o camarada era profissional na área da pesca. E ele às vezes dizia: hoje nós vamos arrebentar na pescaria, a gente vai pegar muita tainha. Eu dizia: mas por quê? Ele dizia: porque a natureza está nos dando sinais que hoje vai ter tainha na praia. Eu estou contando isso aos irmãos para você entender que todo profissional na sua área, ele tem experiência, ele entende aquilo que precisa ser compreendido. Por exemplo, eu sou filho de um camponês da área rurícola, eu já até contei aqui uma vez para vocês, e os camponeses, o pessoal dos interior do Nordeste há uns anos atrás, hoje não precisa mais, que todo mundo tem um relógio, tem um celular, tem um smartphone, tem um tablet. Mas naquela época, a gente não tinha relógio. Você sabe quem era o nosso relógio? Era o galo ou o rincho do jegue.
O galo cantava 3h30 da manhã, meu pai batia no punho da rede que a gente estava dormindo e dizia: acorda para a gente desleitar o gado, que já é 3h30. Podia conferir em qualquer relógio. Por que eu estou contando isso? Porque o camponês, ele tinha experiência com os sinais da natureza. A natureza fala com o ser humano. Então o irmão Hamilton, aquele pescador, ele dizia: hoje a gente não vai pescar, porque a natureza está dizendo que nós não vamos pescar. Pedro, Tiago, João e André, esses 4 pescadores aqui do capítulo 5 de Lucas, eles conheciam os 21 quilômetros do lago de Genezaré, eles conheciam os 13 metros de largura, eles sabiam que o lago ficava a 208 metros abaixo do nível do mar, eles conheciam tudo do lago de Genezaré. E outra coisa, eles não saíram para pescar aleatório não, arriscar a pescaria não, eles só pescavam quando a natureza indicava que naquele dia tinha pescaria. Aquele dia seria bom para pescar. Isso é uma coisa até natural. Todo ser humano, ele trabalha dentro de uma projeção de lucratividade. Ninguém vai fazer um investimento ou trabalhar em alguma coisa que não tenha seu resultado. Isso é uma coisa lógica na vida. Todos nós, até quem é o CLT, fica esperando chegar o dia para receber até o vale alimentação. Porque é um direito legal. Dentro da Constituição Nacional, você trabalha, então você tem direito de receber. Até Deus não fica devendo nada para ninguém, porque Deus abençoa a obra das mãos do trabalhador. Isso é bíblico. Então Pedro, Tiago e João, os 4 e André, passaram a noite inteira pescando. A natureza indicava que a pescaria seria excelente. Eles começaram a pescaria na primeira vigília da noite. Os judeus consideravam uma noite com 4 vigílias. Da 6 da tarde a 9 da noite, primeira vigília. Parece que eu vejo eles 4 animados, dizendo: hoje os sinais que estão vindo da natureza estão nos dizendo que nós vamos arrebentar na nossa pescaria. Esses barcos que trouxemos para o lago, a gente vai encher de peixe. Eles passaram as 3 primeiras horas, das 6 às 9 da noite, considerada como primeira vigília, e não pegaram nenhuma piaba. E irmãos, e o que mais me chamou a atenção, irmão Rafael, é que foi só esses 4 homens que não conseguiram pescar. O lago de Genezaré, ficava assim de pescador, porque não eram só eles que viviam da pesca. E todo mundo está pescando, mas o negócio de Deus não era com todo mundo, era com eles, com aqueles 4. Você que é crente, que serve a Jesus, que tem o nome escrito no livro da vida, você já viu que com você acontecem umas coisas estranhas? Não tem nada de estranho, isso é Deus trabalhando em você, trabalhando por você e fazendo aquilo que precisa ser feito. Tem alguém aqui dentro desse culto que o que está acontecendo com você não é outra coisa a não ser Deus treinando você, para quando Ele colocar nas suas mãos, o que Ele vai colocar, você saiba administrar, te diz o Senhor aqui nessa noite. Não estranhe o que está acontecendo, parece que as coisas estão fora da sua projeção, está tudo dando errado, não tem nada errado. Deus está trabalhando em você, por você, para que você aprenda a administrar aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Na primeira vigília da noite, parece que eu vejo os outros pescadores indo descarregar os peixes na beira da praia. E aqueles 4 homens, frustrados, decepcionados. E tem mais, eu não vou usar esse púlpito para mentir e dizer para você que depois que eu pregar isso aqui, seus problemas vão ser resolvidos. Não, você vai passar por essas portas, a vida vai continuar, você vai vencer muita batalha. Porém, eu preciso lhe dizer uma coisa: as batalhas que você travar, você vai vencer, porque você não está lutando com suas forças, não está lutando com as suas habilidades, você está andando debaixo da mão de um Deus que lhe dá a graça necessária para você santificar e desfrutar de Deus aquilo que Ele tem para você. Quem acredita nisso? Cadê os assembleanos pentecostal? Eles olham de um para o outro e dizem assim: vamos para a segunda vigília da noite.
Das 9 à meia-noite, nós vamos arrebentar. A natureza continua emitindo sinais que era uma noite de pescaria. Eu vi alguém pregar e concordei em número, gênero e grau com a pregação daquele moço. Ele disse que Deus, quando Ele quer, Ele complica, enrola, e depois Ele vem e descomplica, ainda explica e faz aquilo que está no coração dele. Deus está complicando alguma coisa, tá, pastor Inaldo? Pois fique feliz por Ele estar complicando, que quando Ele resolver descomplicar e explicar para você, vai ter culto de ação de graça, vai ter celebração, porque Deus só complica as coisas na vida de quem Ele tem negócio. Eu vou repetir que eu não vi você levantar a mão e dar o glória para sair na câmara. Deus só complica as coisas na vida de quem Ele tem negócio na terra. A minha pergunta é: quem acredita que Deus tem negócio com você, levante a mão com esse pregador e dê o seu melhor glória para aquele que está sentado no trono nessa noite. Segunda vigília, das 9 às 10, 10 às 11 e 11 à meia-noite. Sabe quantos peixes? Nenhum. É aquela fase que você está fazendo, você está buscando, você está jejuando. Irmãos, eu estava me lembrando esses dias, quando estava pastoreando a igreja, um dos últimos campos que eu presidei, foi o tempo que eu orei mais na minha vida. Era um campo com 14 igrejas, estava sobre a minha gestão, e foi o tempo que eu mais enfrentei batalhas. Batalhas que pareciam invencíveis. Irmãos, eu cheguei a ser atingido com depressão no tempo que eu mais estava orando e jejuando. Só para vocês terem uma ideia, quando eu vejo alguém dizendo que depressão é falta de oração, eu olho para aquela pessoa e digo: é falta de conhecimento. Que foi o tempo que eu mais orei na minha vida. Depressão não escolhe se é pastor, se é novo convertido, se é um católico, se é de outra religião. É uma doença psicossomática que seja. Porém, nós acreditamos num Deus que age na vida do depressão. No meio de todo esse processo depressivo, uma irmã chegou na minha casa e disse para minha esposa: eu vim aqui orar pelo seu esposo que Deus mandou. Sabe aquelas irmãs que exageram, que dá aquela rodada, umas machadas? Eu morava num apartamento e ela fez um barulho, gritou lá em casa. Mas quando aquela mulher terminou de orar, a depressão foi embora. Eu me levantei dando glória a Deus e aleluia, e nunca mais tive nenhuma recaída. Quem acredita que Deus ainda faz milagre? Deu meia-noite, pastor Dema, 2 vigílias já passaram e os barcos secos. Eu sei que tem gente aqui que está vivendo uma fase parecida. Se você mostrasse a sua conta bancária hoje aqui, não tinha nem R$10. Mas calma, é só o processo. Vai chegar a hora que Deus vai prosperar tanto você que você não vai poder nem mostrar em público o aplicativo da sua conta. É uma fase. Deus trabalha na vida de quem está andando em santidade. As fases ruins, elas passam. Elas não são perpétuas. A fase ruim vai passar. Quem acredita, dê um glória para Deus. Pedro, Tiago, João e André olham para os companheiros de pescaria, está todo mundo com o barco cheio. Sabe aquela fase que todo mundo tem e você não tem? Todo mundo está desfrutando e você não está desfrutando. Eu já passei fase na minha vida de usar um terno quase um ano que eu não podia comprar. Eu tenho que passar de costas assim nas lojas para não ver, para não ter vontade de comprar. É fases que passam, você tem que se acostumar. Paulo disse assim: eu aprendi a ter em abundância, mas também aprendi a padecer necessidade. Aprenda a viver as fases da vida. Não fique triste quando a vida estiver difícil, não. Deus está apenas treinando você, porque você é salvo. Aqueles 4 homens se reuniram e disseram: vamos continuar a pescaria. É meia-noite, mas nós temos ainda 2 vigílias. Foram para a 3ª vigília e jogaram rede e mexeram, e tudo indicava que eles iam pescar. E a 3ª vigília terminou 3 da manhã e não tem um peixe na rede.
E para resumir, a última vigília da noite, irmãos, quando deu 6 horas, quarta e última vigília da noite, quem olhava para aqueles 4 homens, porque ninguém vinha dar uma de forte aqui e dizer que quando você está passando luta, você chega, consegue rir na igreja. Vocês já viram que eu sou um tipo de pregador que eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu não gosto de xingar ninguém em culto. Eu não gosto de tratar mal as pessoas do púlpito, eu gosto de pregar. Porque eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei como foi a sua guerra hoje. E xingar pessoas não vai resolver problema de ninguém. Porque quem vem para a casa de Deus vem para ouvir a palavra, vem para ser ensinado. Quando é uma mensagem doutrinária, bíblica, pastoral, que o pastor der uma outra coisa, mas não vai resolver problema de ninguém xingar. Eu aprendi isso. Eu trabalhei com alguns obreiros e eu os treinava e dizia: não vai resolver problema de ninguém a gente usar o púlpito para xingar. Vamos usar o púlpito para pregar a Bíblia, porque a palavra cura. A palavra renova, a palavra muda, a palavra faz quem está pecando se arrepender e voltar para Jesus. É isso que a palavra faz, eu acredito nisso. Eu estava pastoreando uma igreja, eu nunca me esqueci disso. E eu dava plantão pastoral de manhã. E um dia chegou aquela pessoa, aquele moço, meio assombrado, e disse: o senhor é o pastor? Eu disse: estou aqui trabalhando para Jesus. Eu nem era nem pastor, era presbítero com ação pastoral na época. Aí ele disse: eu fui dessa igreja aqui que você está pastoreando. Eu digo: foi mesmo? Então, e está onde agora? Ele disse: eu estou desviado. Eu saí dessa igreja, rasguei minha Bíblia, deixei minha mulher, arrumei uma prostituta, estou bebendo cachaça, mas eu fui num ciclo de oração e Deus usou a irmã e disse que tinha chegado um pastor na minha igreja que ia me ajudar. Eu digo: Jesus, e o Senhor bota a gente assim nessas bocas de fogo? O camarada rasgou a Bíblia, deixou a esposa, arrumou uma prostituta, está bebendo cachaça, violento. Mas eu olhei para ele na autoridade do nome de Jesus, e o nome dele era Zé Carlos. Eu posso falar isso de público, nós somos amigos. Eu disse: Zé Carlos, você quer mudança? Eu usei a autoridade que Deus me deu. Ele disse: quero. Eu disse: a primeira coisa, não vamos inventar história nenhuma, você precisa se reconciliar. Ele disse: eu quero agora, pastor. Irmãos, ele se ajoelhou, comecei a orar por ele. Ele chorou, mas chorou, derramou as lágrimas, se reconciliou. E aquele homem carrancudo, com um olhar de violência, começou a sorrir. Disse: pastor, era uma terça-feira, culto de ensino. Ele disse: à noite eu venho para o culto de doutrina. Eu digo: venha mesmo. Quando foi chegando às 7 horas, eu chegava mais cedo para a igreja para oração. Quem vem para o culto, já com a camisa, não sei onde ele arrumou uma Bíblia, Zé Carlos. Parecia até um obreiro já. Aí eu apresentei Zé Carlos para a igreja. Quando eu disse: irmãos, hoje de manhã eu estava aqui, irmão Zé Carlos veio, ele era dessa igreja, todo mundo olhou assim e disse: o cabo que deixou a mulher, que rasgou a Bíblia, todo mundo em cidade pequena, vocês já sabem como é, sabia. Só que eu olhava para Zé Carlos, e eu olhava para ele, e eu sempre acreditei num Deus que muda o mais infeliz pecador, o mais miserável pecador. Nós somos a igreja de Cristo, e nós temos a maior mensagem, a mensagem que não aprendemos em uma faculdade, não aprendemos em um seminário até teológico, nós aprendemos com a Bíblia, a mensagem que fecha a porta do inferno e abre a porta do céu. A igreja tem esta mensagem. Irmão Zé Carlos se tornou um crente fervoroso, crente de oração, até dizimista. No primeiro mês ele começou a ser, sem nem a gente falar em dízimo. E Deus foi trabalhando na vida de Zé Carlos. Eu disse: Zé Carlos, você vai ficar disciplinado por tempo indeterminado. Quem vai dizer, quem vai entrar em comunhão é você. A mulher que era prostituta foi falar comigo na igreja, a amante dele, e disse: pastor, como é que o senhor recebe um homem que está com amante? E conversou umas besteiras lá. Eu aconselhei ela, disse: você precisa sair do caminho dele, porque ele se reconciliou e Deus fez uma obra. A amante sumiu, e Zé Carlos está buscando a Deus. Com 3 meses que ele tinha se reconciliado, eu disse: irmãos, segundo o testemunho dele e a aprovação de vocês, nós vamos botar Zé Carlos em comunhão para tomar a ceia. 98% da igreja que viram que ele estava diferente, aceitaram ele entrar em comunhão, e nós colocamos ele na comunhão da ceia. Fiquei pastoreando um monte de tempo naquela cidade. Ele nunca deu trabalho para a gente quando estávamos trabalhando para Jesus ali. Por quê? Porque o evangelho mudou aquele homem de dentro para fora.
Deus levantou aquele que estava caído. Então, de manhã, eu já estou caminhando para o final. Tem Pedro, Tiago, João e André. 4 homens frustrados e decepcionados. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você vai encontrar gente na sua família frustrada. Nós vamos encontrar obreiros, às vezes, frustrados. E ele não está frustrado porque foi buscar uma frustração. É porque alguma coisa aconteceu de errado. Imagine você entrar numa situação que você não projetou e está lhe dando tristeza e angústia. Isso pode acontecer. E sabe o que aconteceu com aqueles 4 homens? Eles estão lavando as redes na beira da praia. E uma coisa que eles nunca estavam esperando. Quando eles chegaram na beira da praia para lavar as redes, Jesus estava fazendo um culto. Aqueles homens frustrados, decepcionados, queriam saber de culto, mas Jesus estava lá porque Jesus tinha um chamado para eles 4. E Jesus foi pregar na beira do lago de Genezaré, porque Jesus tinha um negócio para fazer na vida daqueles homens. E Pedro está lá, ouvindo a pregação meio que de longe, lavando as redes, meio disfarçado. E de repente Jesus sobe no barco de Pedro, usa como um púlpito, você conhece a história. Depois que Jesus termina de fazer a sua prédica, manda Pedro e os demais irem para as águas profundas do lago, que eles conheciam as águas mais profundas do lago de Genezaré. E Jesus manda lançar as redes. Irmãos, eu aprendo uma lição muito forte quando Jesus manda eles lançar as redes. O texto diz que Pedro, irmãos, a sinceridade do coração de uma pessoa faz toda a diferença no relacionamento com Jesus. Pedro olhou para Jesus e com toda a sinceridade ele disse: nós passamos a noite inteira pescando. Pedro podia conjecturar e dizer: Jesus, eu conheço os 21 quilômetros de água daqui, de comprimento, eu conheço os 13 quilômetros de largura, eu conheço aqui onde é raso, onde é profundo, eu sei onde tem pedra no lago, eu conheço isso aqui porque desde a minha infância que eu pesco. E outra coisa, Jesus, os sinais da natureza ontem à noite estavam evidenciando que a gente ia pescar e nós não apanhamos nenhum peixe. Tem mais, os sinais agora de manhã não estão mostrando uma pescaria favorável, porém sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, eu vou me esquecer das minhas habilidades de pescador, eu vou lançar as redes segundo a tua palavra. Levante a mão que eu vou profetizar. Há coisas que vão acontecer, não são com as suas habilidades, não são com as suas técnicas, é por causa da palavra de Deus que você vai usar. Quem acredita, dá um glória para ele. Faça segundo a palavra. Quando Pedro jogou as redes nas águas, o resultado foi tão grande que ele pediu para Jesus se afastar dele. Ele disse: afaste de mim, que eu sou um homem pecador. Não tem lógica, Jesus, eu ter jogado as redes aqui, mas meus amigos, ter pescado esse tão número grande de peixe. Ele nem sabia que estava perto do dono do lago, daquele que tinha dado ordem aos peixes para não entrar nas redes, mas tinha dado ordem para os peixes entrar na rede. Ele tem o comando, ele dá ordem aonde precisa que a ordem chegue para que aconteça um milagre. Vai chegar a hora, escute que nós não estamos brincando de culto, estamos numa campanha com Deus, e eu vou dizer isso aqui para encerrar: vai chegar a hora que o seu milagre vai alcançar você e os teus, porque a ordem vai vir lá de cima.